Olá, crianças dos quartos anos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vocês terão acesso à explicação do exercício da página 38 e 39 do livro Trilhas de Aprendizagem do quarto ano, na disciplina de Língua Portuguesa. Na nossa aula anterior de Língua Portuguesa, nós fizemos a leitura do conto da Chapeuzinho Vermelho, também escrito pelos irmãos Grimm. Nós destacamos características dos personagens, que são os adjetivos. Nós conversamos sobre características físicas, características psicológicas, e nós demos adjetivos para os personagens principais do conto, que são o lobo. Vocês atribuíram 5 adjetivos para o lobo, 5 adjetivos para Chapeuzinho Vermelho, 5 adjetivos para o caçador e 5 adjetivos para a vovó. Lembrando que adjetivo é uma palavra que dá qualidade a algo ou alguém. Então, a partir dessas características que você escreveu para cada um dos personagens, você vai reescrever o final do conto. Então, vocês vão reescrever o final do conto, mudando o destino de cada um destes. Vamos lembrar o que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho no final do conto? Ela aprendeu uma lição. O lobo, como que o lobo termina no conto? Tadinho do lobo, morreu, né, gente? A vovó ficou bem e conseguiu comer o que a Chapeuzinho levou para ela, e o caçador acabou salvando a vovó e a Chapeuzinho e sendo responsável pela morte do lobo. Só que agora, quem vai escrever este conto, este final de conto, é você. E aí aqui nesta página 38, nós temos as linhas. Se você tem o livro, você vai escrever no seu caderno em um rascunho primeiro. Depois você vai conferir o que você escreveu e só então você vai passar a limpo no livro, tirar uma foto bem nítida e enviar para as professoras. Se você tem o caderno, não recebeu o livro ainda, você vai fazer numa folha do caderno a escrita num rascunho, depois você vai conferir se está tudo ok, só então você vai escrever passando a limpo com uma letra bem bonita e enviar para a sua professora. Então, o que é importante vocês lembrarem? Vocês vão modificar, vão reescrever o final do conto. Então, este texto, ele não pode ser escrito num parágrafo só. Então, cada ideia num parágrafo diferente. Aqui no começo da linha, se eu vou começar um parágrafo, eu deixo aqui aquele espaço de 2 dedinhos do começo da linha e vou sempre começar com letra maiúscula. Se tiver ponto dentro do mesmo parágrafo, eu continuo tratando o mesmo assunto, sempre depois de ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, eu coloco a letra maiúscula, mesmo que esteja no meio da linha, porque é o começo de uma nova frase, que faz parte de um mesmo parágrafo. Muito importante também é ler o que você escreveu, chame alguém da sua família, leia o conto, o final do conto para este alguém e pergunte, você entendeu? Você ficou claro? Uma outra coisa que a gente tem que olhar bem quando a gente escreve um texto, quando a gente fala, ele resolveu ser bondoso, por exemplo, nós temos essa frase. A pessoa que lê esta frase, ela entende que esse ele se refere a quem? Ao caçador? Este ele se refere ao lobo? Então, isso tem que ficar claro. A questão também se aparece um diálogo no teu final de conto. Então, a gente vai usar os verbos de dizer. Ele disse, ela falou, ele respondeu. Aí, na linha de cima, a gente põe 2 pontos. Na linha de baixo, a gente faz o quê? Coloca o espaço e depois o travessão. Nós estamos recebendo alguns contos de vocês do Ganso de Ouro. E algumas crianças esqueceram de começar os parágrafos com aquele espaço de 2 dedinhos.
de começar o parágrafo com letra maiúscula, de usar letra maiúscula para escrever nome próprio. Então, esses são alguns cuidados. Voltando à pontuação do diálogo, você é o narrador desse final de conto. Onde o narrador fala, não tem travessão. O travessão, ele vai aparecer na fala da personagem e nunca pode ficar na mesma linha a fala do narrador e da personagem. Mais para frente, em textos mais complexos, nós até vamos ver que ele aparece a fala do narrador e do personagem na mesma linha, mas ainda nós não ensinamos essa parte e nós queremos que vocês no texto separem fala do narrador de fala de personagem. Você terminou de fazer o seu conto? Antes de você passar limpo, você irá até a página 39 e você vai avaliar se o seu conto está pronto para ser passado a limpo. Então, aqui há alguns critérios, vocês já fizeram isso quando vocês escreveram um final para o conto Ganso de Ouro. Então, aqui, olha só, o conto apresenta uma solução para o conflito? Você apresentou um final diferente para cada um desses 4 personagens? Se sim, você vai escrever sim aqui, você não precisa anotar nada. Se não, você fala, eu esqueci de explicar o que aconteceu com o lobo. Então, você vai colocar aqui, ó, o que eu preciso, explicar o que aconteceu com o lobo. Outro critério, o final apresenta parágrafos organizados? Você separou esse texto em parágrafos? Ou está tudo num blocão só? Se sim, ok. Se não, pode colocar. Não reorganizei em parágrafos. Você anota aqui, vai lá e corrige. Outro critério, as palavras estão escritas de forma adequada? Quando você tem dúvida de como escreve uma palavra, o que você faz? Você consulta ou o dicionário, ou você escreve a palavra no Google. Você pode escrever lá no Google assim, como se escreve caçador? Não sei se é com essa ou com C cedilha. A hora que você escrever isso no Google, ele vai te dar a resposta. Então, antes de passar a limpo o texto, faça a revisão ortográfica. Próximo critério, fiz uso adequado de letras maiúsculas e minúsculas ao longo do texto? Então, você usou letra maiúscula no começo das frases, no começo dos parágrafos, depois do travessão, no começo da fala da personagem, se tinha substantivo próprio, você usou letra maiúscula? E a letra minúscula, você usou direitinho? Então, você vai observar, vai anotar aqui sim ou não, e se tiver, falar, eu comecei um parágrafo com letra minúscula, você escreve assim, comecei um parágrafo com letra minúscula, pode deixar anotado aqui, vai lá no rascunho e corrige. Outro critério, as personagens mencionadas aparecem no final do conto de forma clara, que é isso que eu falei para vocês alguns minutinhos antes. Quando você fala ela ficou aliviada, quem lê entende que esse ela é a Chapeuzinho Vermelho ou é a vovó, de quem você está falando? Então, é muito importante a gente retomar aí esta parte. E o último critério, o conto apresenta um final que todos os leitores entendem. E isto aqui vai ser bem importante, bem legal, você ler para alguém da sua família. Aí, letra H, retome o texto e verifique o que precisa ser modificado e reescreva se necessário. E aí que a gente chama que é passar a limpo. Agora que você fez o conto, você avaliou estes critérios, aí sim você vem aqui e escreve o texto com uma letra bem bonita. Tirem fotos claras, não manda a foto de lado, gente, porque não dá para a gente ver, tá bom? Então, caprichem bastante. O objetivo desta atividade, qual que é o objetivo desta atividade? É fazer com que vocês evoluam na produção de texto, fazer com que vocês avaliem a própria escrita, para que vocês considerem que há critérios para que um texto seja bem escrito, para que um texto seja bem entendido. Então, são muitas coisas que vocês vão desenvolver ao produzir este texto. Se tiver alguma dúvida na atividade, lança a pergunta no mural da atividade.
Quando nós, professoras, vermos, nós vamos resolver a sua dúvida, conversar com você nos comentários, tá bom? Então, por hoje é isto, capricho, se cuidem e fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo, tá bom? Um beijo para vocês.